Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, me chegaram de sugestões aqui no YouTube dois vídeos. São trechos de reportagens. Uma é da Band News e a outra, salvo engano, é do Fantástico. Não me recordo agora bem, mas eu vou deixar tudo linkado aqui na descrição. O primeiro vídeo que eu vi fala sobre psicólogos e o ChatGPT. E o segundo sobre o Trambique, o possível Trambique, que uma médica, uma psiquiatra, aplicou em uma paciente, e possivelmente tem aplicado em diversos outros pacientes. E para isso apresentaram ali não apenas o depoimento da possível vítima, como também provas desses repasses de dinheiro por onde ela dava o trambique. Ou seja, ela se aproveitava da debilidade emocional da paciente e fazia o paciente, no caso era uma paciente que foi entrevistada, fazia esse pessoal pegar dinheiro emprestado e repassar para ela. A mulher da entrevista chegou à insolvência financeira e precisou inclusive morar de favor na casa de uma prima em razão desses problemas. E a primeira reportagem falava do ChatGPT sendo utilizado por pessoas com problemas emocionais diversos, ansiedade, depressão, seja mais lá o que for, como forma de encontrar ali um apoio emocional. E foi uma reportagem que me saiu meio como um tiro pela culatra, porque entrevistaram uma mulher e a experiência dela com o ChatGPT. E ela só mostrou algo positivo. A princípio, a reportagem era para mostrar os perigos do uso do ChatGPT para esse apoio emocional. A pessoa quer desabafar com alguém, quer pesquisar sobre o que ela está sentindo, então utiliza essa interface amigável do ChatGPT para bater um papo e obtendo informações e assim tentar melhorar emocionalmente a sua vida. E essa entrevistada, ela só falou maravilhas. Ela, olha, me ajuda muito, muito mesmo. Eu melhorei muito depois do uso do ChatGPT. Eles queriam falar do uso de toda IA e essa comunicação com IA. Me pareceu até aquele filme Ela, com o Joaquin Phoenix e a Scarlett Johansson, onde ele fica conversando, né? Vai mantendo uma relação afetiva com o IA, o Joaquin Phoenix, o personagem interpretado por ele, e ali ele acaba se apaixonando pela presença, né? Daquela IA, se apaixonando por aquela IA. Como também eu creio que acontece no universo físico. Eu tenho certeza que muitas pacientes e muitos pacientes se apaixonam por seus profissionais da saúde, seus psicólogos, seus psiquiatras, pelo menos a gente já ouviu esse tipo de relato. A pessoa se apaixona por quem está lhe dando feedback, né? Por quem está lhe dando validação e está lhe ajudando de alguma forma. Uma pessoa carente, de uma cabeça mais fraca, fatalmente se apaixona por qualquer porcaria que cruze seu caminho. Especialmente pessoas maduras e que ainda nutrem delírios românticos inocentes. Porque depois de uma certa idade, eu gosto de dizer, né, que quem nutre ainda desejos românticos é uma pessoa muito... que realmente tem muito problema, cara. Um problema assim com afetividade, para compreender o mundo ao seu redor e que precisa se agarrar à existência de romantismo para poder sobreviver e preencher essa carência. Mas em resumo, me lembrou muito o filme Ela, com Joaquin Phoenix, e teve esse bola fora, né? O objetivo da reportagem foi valorizar a categoria profissional específica, no caso dos psicólogos. Então entrevistaram uma mulher que disse: não, eu só encontrei vantagens com o uso do ChatGPT para a melhora de minha saúde mental. Outro, né, segundo bola fora, tiro pela culatra da reportagem, entrevistaram representantes de conselho de classe. Os caras, eles mencionaram o seguinte: olha, o ChatGPT ele não se responsabiliza por aquilo que ele está ofertando à pessoa. Não, é óbvio, né, que não se responsabiliza. Mas eu pergunto também quantos psicólogos se responsabilizam por suas terapias. E como é difícil, mesmo em caso de responsabilização, você provar que uma pessoa teve seu problema agravado em razão talvez da falta de ética ou da falta de capacidade de um profissional. Como é que se opera essa responsabilização? Como é que se vai investigar isso a fundo? Vamos supor, no âmbito de um processo criminal. Como é que se vai saber se uma pessoa teve um apoio de um psicólogo, por exemplo, despreparado, antiético, e aquela terapia levou o cidadão a piorar o seu estado de saúde ou até mesmo a se mutilar ou praticar a autoaniquilação? É muito difícil. Então, se existe essa responsabilidade, essa responsabilização
dos profissionais, eu também não sei. Então ficou algo meio desconexo na reportagem. Aí já para mim já foi o segundo tiro pela culatra. O segundo são os comentários. Nos comentários, cara, é uma enxurrada de comentários de pessoas narrando suas péssimas experiências com terapias, suas péssimas experiências com profissionais da saúde mental, no caso, com psicólogos. E quanto à parte de falta de ética, a gente vai para a segunda reportagem, que também surgiu tudo no mesmo dia, acho que é coisa do algoritmo, né? Porque eu vi a primeira reportagem, então me sugeriram a segunda. Mas isso aconteceu em torno de 5 dias, essa reportagem, pelo menos, ela é bem recente. Essa médica psiquiatra, ela fazia os seus pacientes lhe darem dinheiro. Então ela se aproveitava do abalo emocional para extorquir as pessoas, que é uma coisa que eu tenho certeza que o ChatGPT não teria nem meios de fazer isso. Até se trata de uma médica bem conhecida, porque ela tem uma vida intensa em rede social. A gente vê muito esses profissionais em Instagram, dando conselhos, dando dicas, falando sobre saúde mental, e ela tem essa vida muito ativa no Instagram. A gente vê isso também aqui no YouTube, e além disso ela já foi diretora de uma instituição pública voltada à saúde mental. Então ela é uma médica de muito prestígio e mesmo assim estava fazendo isso com seus pacientes. É aquela coisa da ética, né? A gente quer confiar muito na ética profissional, mas não dá, cara, em toda profissão tem isso. Eu não posso aqui também falar que estou atacando uma profissão específica, né? Eu tenho alguma coisa contra psiquiatras e contra psicólogos de forma alguma. Eu nunca fui a psicólogo, mas eu já fui a psiquiatra. Eu precisava de um período de descanso para estresse, estava muito estressado, passando por uma carga de estresse muito pesada, e para a gente se afastar do serviço, a gente precisa do atestado médico. Então busquei essa ajuda psiquiátrica para obter esse atestado, e não vou dizer que foi ruim, foi uma coisa tranquila, bacana, foi ótimo, ainda bati um papo ali com a pessoa, mas eu queria basicamente aquele atestado, eu não queria fazer uma terapia com aquela profissional. No caso era uma médica psiquiátrica e foi muito boa, ela me tratou muito bem, com muito respeito, com muita educação, me sugeriu até uma medicação, né? Mas eu não gostei, não queria medicação, queria apenas aquele período para descanso emocional. Peguei o meu atestado, apresentei no meu trabalho e tirei ali aquele período para descanso. E eu não posso ter nada contra nenhuma categoria profissional, porque a falta de ética é comum, cara, em todas. Eu, por exemplo, estou em um ramo, eu sou formado em Direito, por exemplo. Direito é o curso mais banalizado deste país. Eu acho que toda esquina tem um curso de Direito. Salvo engano, 50% dos cursos de Direito de todo o planeta se encontram no Brasil. Eu me recordo que quando eu fiz a minha graduação em Direito na cidade onde eu fiz, uma cidade que possui em torno de 400 mil habitantes, só tinha um curso de Direito, que era o meu, no caso em uma universidade estadual. Falando com um amigo que ainda mora lá, ele me disse que já estão com 15 cursos de Direito na cidade, então é uma coisa que se prolifera como barata e como erva daninha. Então eu não tenho como falar mal de profissão nenhuma, porque eu já sou graduado em um curso que você encontra em qualquer esquina por aí do nosso país. Mas isso me chamou a atenção, eu achei interessante aqui compartilhar, porque eu tenho uma certa preocupação com a ética no caso da saúde. A gente viu recentemente o caso do médico anestesista que colocou, né, a giromba na boca de uma paciente enquanto ela estava desacordada. Ela foi submeter a um parto. O médico anestesista colocou lá, né, o pinto na boca da mulher. Por quantas mulheres ele não já fez isso? E as enfermeiras desconfiavam desse cidadão e colocaram câmeras escondidas já para flagrar essa situação. E parece que o cara ficou chateado e está havendo um revertério aí, um imbróglio jurídico, quando ele quer responsabilizar as enfermeiras por terem filmado uma paciente. É coisas do Bananil, né? A gente tem aquele caso, é que saúde é uma coisa muito delicada. Olha, quando a gente vê uma falta de ética de um profissional, um operador do direito, por exemplo, para citar o meu caso, quase sempre, né? O prejuízo é financeiro. Então, pelo menos isso. Agora, quando envolve saúde, cara, o prejuízo é muito grande, como no caso desse anestesista abusador. A gente tem aqui, entre nós, aquele caso emblemático do médico especialista em reprodução humana, o Abdel Maci, não me recordo o nome dele agora, que ele tem uma taxa de sucesso imensa
entre as suas pacientes. Por que ele tinha essa taxa de sucesso? Porque ele ia lá e fazia a criança, né? Ele se aproveitava do período de anestesia das pacientes, e ao invés de proceder ali à inseminação artificial, ele fazia a inseminação real ele mesmo com aquelas pacientes. Não sei se ele se encontra preso, ele estava foragido no Paraguai e foi encontrado e preso. E essa coisa de profissional da saúde é muito perigoso. Olha o que a gente viu com essa médica psiquiatra, né? Ela pegou alguém fragilizada, uma paciente fragilizada, e a tornou ainda mais fragilizada, a fez tomar empréstimos e ela já estava com a cabeça toda ferrada. Então ela foi lá e ainda a ferrou financeiramente, o que agravou o seu estado mental, assim, de doença mental, sua depressão, sua ansiedade, seja lá do que ela se tratava. Isso me recordou, e fica aqui, né? Eu gosto sempre de trazer uma leitura. No caso, eu não sei se isso aqui teve republicação, A Hora da Magia, a minha edição é da Ópera Gráfica, extinta Ópera Gráfica, um HQ do selo Vertigo, com arte do Chris Bacalo e roteiro do Jeff Loeber. É uma HQ muito bacana, cara. Eu acho bem divertida. Essa HQ me acompanha há anos. Eu a comprei em uma gibiteria física chamada Fênix, na cidade do Recife. Não sei se essa gibiteria ainda existe. Comprei há muitos e muitos anos. Eu acho que há, sei lá, mais de 15 anos. E aqui num ciclo de vinganças nós temos um psiquiatra abusador. Um psiquiatra que, dentre tantas pessoas nocivas e tóxicas, uma dessas pessoas, um desses psicopatas, é um médico psiquiatra. Eu falei que recentemente fiz resenhas, né, das obras dos Thomas Harris, falei do Dragão Vermelho, de O Silêncio dos Inocentes, de Hannibal e de Hannibal Origem do Mal. Obras com o vilão Hannibal Lecter. Ele era um médico psiquiatra que abusava constantemente de seus pacientes. Nos filmes isso não é mostrado, mas, por exemplo, na literatura é dito que o Hannibal se tornou um homem muito rico, explorando financeiramente seus pacientes mais velhos. Ele conseguia convencer aqueles pacientes mais velhos a passarem para ele dinheiro e patrimônio, propriedades, valores variados, coisas valiosas que ele foi guardando com o tempo, foi acondicionando em contas pelo exterior, para caso ele fosse pego por seu hábito de canibalismo, ele ter como fugir, ter como se manter. Então, nos filmes isso não fica tão claro, né? Mas na literatura o Hannibal ele é rico, ele é uma pessoa muito rica, em razão de furto e de estelionato. E outro ponto disso tudo que eu percebo, principalmente nessa reportagem sobre psicólogos, é que muita coisa mudou, cara. Eu vi aí o chororô de dubladores por causa da IA, eu vi o chororô de artistas gráficos, de artistas musicais, em razão principalmente da Suno e de outras ferramentas, e agora o chororô dos psicólogos, porque as pessoas estão optando em bater um papo com a inteligência artificial para lhe desabafar e encontrarem respostas para os seus problemas. Estão preferindo mais isso do que recorrerem a um ser humano que talvez seja muito mais falho do que o paciente, não tenha talvez nenhuma ética e não vai ajudar o paciente de forma alguma e ainda tem um custo, né? As pessoas dizem, não, mas tem o tratamento, o apoio pelo SUS. Mas, cara, a gente sabe como é que funciona isso pelo SUS, né? É uma sessão aqui, um conjunto de sessões, depois outra ali, depois outra acolá. Tem gente que está fazendo terapia há anos e anos, eu não entendo como é que essa terapia ainda não chegou a lugar algum, mas dizem que é um exercício constante. Quanto a essa questão do psicólogo, psiquiatra falho, cara, eu entendo aquela coisa, né? Todo ser humano é falho. Mas então, se é para conversar, apenas bater um papo com alguém igualmente falho, a gente pode recorrer a amigos, sejam amigos presenciais, sejam amigos online, amigos que a gente conheceu pela internet, familiares, vai para uma mesa de bar, né, toma um chopp, toma um café, mas eu repito, eu não estou aqui desacreditando essas categorias profissionais, porque eu acho que toda profissão é assim, ela tem o seu corpo ético e o seu corpo antiético. Agora, no caso de pessoas que lidam com saúde, a falta de ética, ela é desastrosa, né? Ela realmente envolve ali corpo e mente. É algo muito mais delicado do que outros profissionais antiéticos. Talvez um engenheiro que seja antiético, projeta aí, o cara é um engenheiro psicopata, projetou um prédio feito para cair ali levar a vida de todo mundo que mora naquele prédio. Poxa, realmente é um caso grave de antiética. Mas em resumo, pontualmente, individualmente, os que lidam com saúde,
eles, quando são antiéticos ou incompetentes, eles realmente trazem resultados muito danosos à vida das pessoas, às vezes resultados irremediáveis, porque prejuízos diversos, inclusive o financeiro, a gente corre atrás. Eu falo com uma pessoa que já teve prejuízos financeiros incontáveis, eu já perdi a conta. Mas prejuízo à saúde, né, e prejuízo emocional, cara, é muito difícil, às vezes a gente nem se recupera. E o meu ponto não é nem esse, é a coisa da inteligência artificial, como as categorias profissionais, toda categoria profissional tem que estar preparada para IA. A IA vai retirar o seu emprego. Isso serve para a iniciativa privada e para o setor público, não adianta espernear, não adianta chorar. É por isso que eu já falei aqui há algum tempo que as únicas profissões, o cara é jovem hoje, se eu fosse jovem, né? E estivesse pensando, eu vou me dedicar a quê? Algo pelo qual eu possa ser valorizado. Eu acho que eu iria para TI, e olhe-se lá, né? Tem muita gente aí construindo códigos com TI, parece que muita Big Tech vem demitindo seu pessoal, porque está usando o trabalho de inteligência artificial e substituindo aquele corpo técnico de TI, e iria para o trabalho manual, para a marcenaria, para a carpintaria, ser mestre de obras. Cara, porque com essas atividades manuais você encontra emprego fácil, encontrará no futuro. As pessoas sempre precisarão disso. Cabeleireiro, barbeiro, eletricista, trabalhar com comida, coisas assim, né? Não precisa ser um chefe, mas entender de cozinha. Eu acho que isso é a profissão do futuro. Essas pessoas que vão sobreviver, as pessoas que sobreviverão, são as que podem desempenhar alguma atividade manual. E até mesmo para fugir, né, para vazar em caso de crise. Quem aqui não se recorda, por exemplo, de O Terminal com Tom Hanks? Em Um Terminal, ele vem da Cracóvia, ele está no terminal rodoviário, não pode sair, e ele começa a ganhar muito dinheiro, ele começa a ganhar mais dinheiro do que o diretor do aeroporto, porque ele é um bom pedreiro, não se chama bem de pedreiro, né? Ele trabalha com obra, ele sabe trabalhar com sanca, com drywall, com massa, com a parte lá de carpintaria, de moldura de paredes, e estão fazendo uma reforma no aeroporto, e o empreiteiro que está fazendo a reforma no aeroporto, quando vê isso, o contrata por um valor absurdo. Ele está ali sem nacionalidade. Em resumo, uma pessoa que possui certas habilidades manuais, ela sempre conseguirá se manter no futuro, tanto hoje como no futuro, e poderá se manter em qualquer lugar do planeta. Ela poderá emigrar e as pessoas precisarão dessa mão de obra valiosíssima. E todas as demais categorias, cara, precisam se atentar para isso. Acabou. A tecnologia ela está aí agora mostrando uma a uma das categorias profissionais que irão sucumbir. Já falaram de, por exemplo, classe artística, né? Atores. Você não vai precisar de ator. Já compraram os direitos de toda a imagem da voz do Bruce Willis, antes dele ter aquele quadro de afasia. Já fizeram um comercial com o Bruce Willis criado em computador. Daqui a pouco vão estar produzindo filmes com IA, não vão precisar de atores, estarão dublando com IA. Ilustradores já estão sentindo por isso. Daqui a pouco vão produzir aí toda uma história em quadrinhos com IA, animações e tantas outras coisas. Músico também, muita gente não está mais contratando músico para jingles ou algo parecido. O cara tá ou ali porque ele queria musicar algo que ele compôs. Não, ele vai lá no Suno, escrevi um poema, quero musicar. Vai no Suno, faz ali sua música e disponibiliza na Spotify, faz suas playlists e não precisa mais contratar uma banda, um produtor musical para realizar aquela obra. E agora se fala dos psicólogos, né? Os psicólogos também estão aí no paredão. Então é isso, né? Fiquem preparados, dependendo de qual for a sua escolha profissional, que a cada dia a gente perceberá a ameaça da IA àquela profissão. E como diz a Maju, né? A Maju da Rede Globo, a repórter, o choro é livre, não adianta chorar, não adianta espernear. Por isso que é bom, cara, o cidadão que é jovem hoje em dia, ele pensar bem, qual a profissão que eu terei? O que é que eu vou fazer da vida? Porque essa tecnologia ela vai retirar muitos postos de trabalho e é interessante se começar a pensar no campo técnico. Todo mundo quer ter um canudo embaixo do braço, mas nós estamos precisando de uma mão de obra técnica, mais do que nunca. Essa mão de obra técnica, a tendência é ela se tornar cada vez
mais valorizada. Eu vejo gente aí que trabalha com construção civil que tem que praticamente estender um tapete vermelho para os profissionais da construção civil para eles irem lá trabalhar, porque a coisa tá difícil de encontrar mão de obra técnica, manual, qualificada. Bem, só queria fazer esses apontamentos sobre psicólogos, psiquiatra, como a tecnologia vem aí para substituir categorias profissionais, como essa coisa da ética profissional é perigosa, especialmente se tratando de pessoas que lidam com saúde. Então entendo quem está ali buscando apoio em ChatGPT, é algo até razoável nos dias de hoje. E fica de sugestão, como sempre, uma leitura, né? A Hora da Magia, uma HQ muito divertida, e eu deveria ter feito uma pesquisa, se foi republicada, já teve republicação por aqui, mas eu acabei não fazendo. Quem se interessar, dá uma olhada, se encontra aí para vender. Bem, vou ficando por aqui, já falei muita groselha, tudo de bom e até a próxima.